Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14, eu vou estar lendo a partir do versículo de número 15. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14, a partir do versículo de número 15. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar. A Sagrada Escritura diz assim: ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso de vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me dê por escusado. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou essas coisas a seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse a seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e faça-os entrar, para que minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. A igreja repita o versículo 24 em nome de Jesus. Feche a sua Bíblia e vamos passar por mais um momento de oração. Amantíssimo Deus, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós entramos na Tua presença para exaltar e glorificar o Teu nome. Senhor Deus, nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, pela oportunidade de estar mais uma vez na Tua casa. Nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor enviou Teu Filho para morrer na cruz do Calvário, para derramar sangue que nos purifica de todo pecado. Nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque o Seu Filho ressuscitou ao 3º dia, e quando Ele foi ser levado aos céus, Ele disse que não nos deixaria órfãos, mas que deixaria o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que está aqui em nosso meio, movendo, trabalhando, convencendo. Meu Deus, que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais. Através do Teu Divino Espírito Santo, Senhor Deus, o Senhor venha abrir o nosso entendimento espiritual. Que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha mover sobrenatural aqui em nosso meio. O Senhor venha trazer cura, libertação, transformação, renovo, batismo com o Espírito Santo. Que através do Teu Divino Espírito Santo, Senhor Deus e Pai, enquanto eu vou ministrando a palavra, o Senhor venha desfazer trabalho, oferenda, toda obra contrária, tudo aquilo que não provém do Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir a mente, o coração, os ouvidos de cada um que vai escutar a ministração da palavra. Que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir a minha mente, os meus lábios, que eu venha ser instrumento do Senhor aqui essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, que através do Teu Divino Espírito Santo, só venha repreender toda a seta, todo dardo inflamado maligno, tudo aquilo que não provém do Senhor contra a ministração da palavra essa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, quando assentado, eu ainda salve o pão do Senhor. Irmãos, eu estava ministrando na palavra, nessa passagem para trazer para a igreja esta noite. E dentro disso o Senhor Ele me deu um tema este que é: todo convite tem um propósito. Todo convite tem um propósito. O versículo que nós começamos a ler aqui
Diz assim: ouvindo isto, um dos que estavam com ele. Ouvindo o quê? Podemos perceber que havia uma sequência de uma conversa. E se nós voltarmos ao início desse capítulo de número 14, nós vamos ver que Jesus estava ali com os fariseus, e havia um homem hidrópico. Hidrópico é aquela pessoa que ela tem problema na circulação. Esse homem estava com isso, dá algum inchaço em alguma parte do corpo. Esse homem estava ali, Jesus chama ele e pergunta para os fariseus se convinha curar no sábado. Jesus cura aquele homem, e os fariseus não ficam satisfeitos, porque para eles não poderia fazer nada no sábado. Jesus então pergunta para ele: e se um dos seus filhos, e se um boi de vocês cair numa vala, vocês tiram no sábado? Então por que não convém curar esse homem? E depois Jesus ele conta uma parábola, dizendo que quando for convidado, porque ele sabia que os fariseus gostavam dos primeiros assentos, quando for convidado para um casamento, não sente nos primeiros assentos, porque pode ser que chegue perto de você e diga que esse lugar está reservado, e você vai passar vergonha e vai sair daquele lugar e ir para outro. Jesus diz: sente nos últimos lugares, porque aquele que se humilhar, ele será exaltado. E aqui então, Jesus falando sobre isso, ouvindo um desses homens que estava com ele à mesa, diz para ele: bem-aventurado o que comer pão do reino de Deus. E Jesus aqui ele começa a contar uma parábola e diz que certo homem tinha uma grande ceia, preparou uma grande ceia e convidou várias pessoas. E ele pega o seu servo e diz: vai lá convidar essas pessoas, chama elas para a ceia. E quando o servo ele foi convidar, o primeiro, ele arrumou uma desculpa. O segundo, arrumou uma desculpa. O terceiro, também arrumou uma desculpa. Cada um deles arrumaram uma desculpa. O primeiro disse assim: eu comprei uma propriedade e eu vou vê-la. O segundo disse assim: eu comprei 5 juntas de boi e eu vou experimentá-lo. O terceiro disse assim: eu me casei, não posso ir. Todos eles receberam um convite. E todo convite ele tem um propósito. E todos nós recebemos convites na trajetória da nossa vida. Todos nós já recebemos e ainda iremos receber. E existem vários tipos de convite que nós recebemos. E a Bíblia Sagrada nos mostra algum deles. A Bíblia Sagrada nos diz que existe convite que ele é para ir à casa do Senhor. Salmos 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Esse é um convite que deve alegrar o coração de todos que recebem. O propósito desse convite é ir na casa do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Jesus ele faz um convite, ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus aqui ele faz um convite para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E Jesus diz que vai trocar o fardo, que vai trocar o jugo, porque ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E
Muitas pessoas, quando estão com o fardo pesado, o jugo pesado, quando essas pessoas estão em dificuldade, elas aceitam esse convite. O convite para vir até Jesus e receber alívio. O convite de vir até Jesus e ser retirado cargas. Mas muitas dessas pessoas que recebem esse convite, quando o alívio chega, quando o Senhor troca o jugo, troca o fardo, eles se afastam da casa do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, nos diz: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Aqui nós recebemos um convite para sermos santos, assim como Jesus é santo. Todos nós recebemos convite, e os convites nós podemos aceitar ou recusar. Aqui os convites que nós falamos até agora, nós devemos aceitá-los todos eles. Mas existe convite que nós devemos recusar. Convite esse que é para desobedecer a palavra do Senhor. O livro de Gênesis nos narra a criação do homem. E sabemos que Deus, Ele criou o homem e colocou o homem num jardim. E ali Deus criou frutos, criou todas as espécies de animais, e disse para o homem que ele dominaria todos os animais. E Deus, vendo que não era bom que o homem vivesse só, fez com que o homem caísse no sono profundo, e de uma das suas costelas formou a mulher. E disse: esse é osso dos seus ossos, carne da sua carne. E o casal, ele vivia tranquilamente ali no jardim do Éden. Eles estavam numa vida que Deus havia preparado para eles. Todo final de tarde Deus vinha ali e falava com o homem e falava com a mulher. Mas certo dia, a Bíblia nos relata que a serpente, o mais astuto de todos os animais que Deus havia criado, essa disse à mulher: foi assim que Deus disse? Que não pode comer de todo o fruto da árvore do jardim? A mulher disse: não, não foi isso que Deus disse. Deus disse que nós não podemos comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que nós tocarmos nela, nós morreremos. A serpente disse: não morrerá, mas vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A serpente, então, ela começa a armar um cenário para convidar a mulher a desobedecer a palavra de Deus. Ela começa a puxar assunto com a mulher, dizendo: foi assim que Deus disse que não pode comer de todo o fruto do jardim. A serpente sabia que não era isso que Deus havia dito, mas ela queria chegar no fruto do conhecimento do bem e do mal. A mulher disse: não, nós podemos comer de todo o fruto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Chegou onde a serpente queria. Ela disse assim: pode comer, porque vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher, vendo que aquele fruto era desejável, agradável, bom para dar entendimento, ela comeu e deu a seu marido. E Deus, vindo passear na virada da tarde, procurando Adão, disse: Adão, onde estás? E a Bíblia nos diz que ele se escondeu. Deus, chamando ele, ele disse: Senhor, eu vi que estava nu e me escondi. Eu disse para ele: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que eu te disse para não comer? Ele disse: a mulher que me deste por companheira me deu e eu comi. Deus olhou para a mulher e disse: o que é isso que fizeste? A mulher disse: a serpente me enganou. A mulher e o homem receberam um convite para pecar. Sabia que não podia. Deus já havia dito para eles que não podia comer daquele fruto.
Quando a serpente disse não pode comer de todo o fruto, ela disse não, eu posso comer de todo o fruto, menos do conhecimento do bem e do mal. Ela não comeu de inocente. Ela sabia que era pecado. Ela recebeu um convite para desobedecer a palavra de Deus, para pecar. Ela deveria ter recusado. Ela não recusou. Adão também não recusou. E sabemos que isso aí trouxe consequência para a vida deles. Deus lança a sentença. Diz para a serpente que ela iria rastejar, iria comer do pó. Para a mulher ele disse, o teu desejo será para o teu marido, e de dores dará luz a teus filhos. Ao homem ele disse, do seu suor comerá o teu pão, e do pó você veio, ao pó você tornará. Até espinhos e abrolhos surgiram na terra. Tudo isso consequência de um convite que deveria ser recusado. Livro de Gênesis, capítulo 39. A Bíblia nos narra sobre José. Sabemos que José ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Chegando no Egito, Potifar compra José, coloca ele como mordomo da sua casa. E José comandava tudo na casa de Potifar. E houve um momento nessa trajetória que a mulher de Potifar ela começa a convidar José para se deitar com ela. Ele disse, olha, o meu senhor, ele não me poupou nada nessa casa. Tudo está sobre o meu comando. Só não posso tocar em você. E ela insistindo com ele, ele disse, olha, eu jamais pecaria contra o meu Deus. José recebeu um convite para pecar, para se deitar com aquela mulher, para cometer adultério. Ele negou. E a Bíblia nos diz que essa mulher insistia com ele. Todos os dias ela convidava ele para deitar com ela. Todos os dias ele recebia o convite para pecar. E ele dizia não a este convite. Sabemos que houve um dia que ele entra na casa e só estava a mulher de Potifar e ele. Ela segura ele pela capa, ela agarra ele. Só estava ela e ele, mais ninguém. Ele poderia ter deitado com ela, mas ele fugiu, ela ficou com a capa na mão. E ela grita e os soldados vêm. E ele diz, esse hebreu que o meu marido, ela diz, esse hebreu que o meu marido colocou aqui em casa, ele tentou me agarrar. José foi lançado na prisão. E sabemos que depois José foi exaltado por Deus, saiu da prisão e foi governador do Egito. José, ele rejeitou o convite para pecar. Gênesis capítulo 4, a Bíblia nos fala que Adão e Eva, eles conceberam e tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E sabemos que Caim e Abel, eles foram fazer uma oferenda, um sacrifício ao Senhor. Caim, ele pegou o que tinha na terra. Abel ofereceu o melhor que ele tinha. E Deus então se atenta para a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. E aquilo enfureceu Caim. E Deus diz para Caim, o pecado está à porta, o maligno está aí, mas se fizer o bem, não será aceito. Mas a Bíblia nos relata que Caim ele vai até Abel e o convida. A Bíblia diz, Caim convida seu irmão para ir ao campo. E quando Abel vai com Caim ao campo, ali Caim o mata. Um convite para ser assassinado. Quantas pessoas recebem convite
e nem imaginam que tem uma cilada armada para eles. Todo convite ele tem um propósito. Mas o que eu e você nós temos que aprender é analisar o propósito desse convite. Qual é o propósito desse convite? Para que eu estou sendo convidado? Por quem eu estou sendo convidado? Todo convite tem um propósito. Eu devo aceitar para esse propósito ou eu devo negar? O texto que lemos, Jesus ele conta que certo homem, ele preparou uma grande ceia, e ele convidou as pessoas para estarem com ele, e o servo saiu a convidar, e um disse: eu comprei o campo, eu não posso ir. Outro disse: eu comprei 5 juntas de jumentos, eu vou experimentá-los. Outro disse: eu casei e não posso. Jesus aqui ele convida, o homem convida, o Senhor convida as pessoas para uma grande ceia. E quando chega o convite, quando a ceia já estava preparada, cada um começou a dar uma desculpa. O primeiro disse: eu comprei um campo. Evangelho de Mateus capítulo 13 nos narra a parábola do trigo e do joio. Nos diz que o homem preparou um campo e ali ele semeou o trigo. E veio outro à noite e ali semeou o joio. E aquele dono então daquele campo fica sabendo que foi semeado trigo junto com o joio. E o seu servo pergunta: quer que arranquemos o joio? Ele diz: não, deixe que os dois cresçam juntos, para que se arrancarmos agora, podemos arrancar o trigo junto com o joio. Então vamos deixar que eles cresçam juntos, e quando eles estiverem prontos, assim nós colheremos. Jesus ele fala que o campo ele é o mundo. O joio sabemos que é a igreja. O trigo é a igreja, o joio, as pessoas do mundo. E aquele que semeou o joio é o maligno. Mas no momento certo tirou o joio e lançou para ser queimado. E colheu o trigo. Mas o que eu quero dizer para você aqui, que eu quero dar ênfase, é que o campo é o mundo. E o primeiro aqui, a desculpa que ele deu é: eu comprei um campo. O campo é o mundo. Ele rejeitou o convite do Senhor por causa dos prazeres do mundo. A prioridade dele eram as coisas do mundo. O outro diz assim: eu comprei 5 juntas de boi, 5 juntas de jumento, e eu preciso vê-las. Ele estava preocupado com aquilo que lhe daria dinheiro. Ele estava visando apenas dinheiro. A preocupação dele era dinheiro. E sábado, eu e a pastora Juliana fomos comprar um presente. E quando nós chegamos na loja, um dos presentes que o dono da loja ele veio embrulhar era uma sereia. Eu disse para ele: troca para mim, por favor. Ele disse assim: por que? Você é evangélico? Eu disse: eu e ela nós somos pastores. Ele falou assim: eu também sou evangélico. Eu falei: que benção. E eu falei: qual igreja você está indo? Eu não perco nenhuma oportunidade. Ele diz assim: não estou indo em igreja nenhuma. Eu trabalho de domingo a domingo. Eu falei com ele: olha, mas você tem que tirar um tempo para Deus.
Você não pode só trabalhar. Ele disse, a família da minha esposa, eles são da Umbanda. E eles convidam muitas das vezes meu filho, ou filha, não estou bem lembrado, para ir lá. E às vezes dão aquelas guias para eles, eles sabem que eu não gosto. Mas eles dão a guia para ele. E eu e minha esposa, nós nos separamos. Eu falei para ele, olha, é necessário você tirar um tempo para Deus. Entenda uma coisa, esse homem queria que a filha dele ficasse na igreja. Ele queria que a esposa dele seguisse o caminho dele. Porque a princípio ela recebeu um convite. De Mateus 11, 28. Porque ela não podia ter filho. E ela foi e Deus operou o milagre. Ele disse, a minha filha é um milagre. Mas a minha esposa afastou. Mas esse homem pensava somente em ganhar dinheiro, trabalhar de domingo a domingo. Queria que a filha dele fosse da igreja. Queria que a esposa fosse da igreja, mas ele não ia. Preocupado apenas com aquilo que pode dar lucro. O terceiro, a Bíblia nos diz que ele se casou. E por isso ele não pôde ir. Ele estava dando mais importância à família, ou importância somente à família, e se esquecendo de Deus. Ele rejeitou o convite de estar com o Senhor, para estar apenas com a família. Não sou contra nós tirarmos momentos com a família, lógico que nós temos que tirar. Temos que tirar momento para passear com a família, temos que curtir a família, temos que estar com a família. Mas não podemos estar só com a família. Nós precisamos entender que nós temos que tirar tempo para Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filho, não é digno de ser meu discípulo. Tem pessoas que não vêm para a igreja porque o marido não gosta, a esposa não gosta, a mãe não gosta, o pai não gosta. Deixa de vir à igreja e fica em casa. Não aceita o convite, rejeita o convite. Todos aqui deram uma desculpa. Cada um teve a sua desculpa. Cada um teve a sua preferência. Receberam um convite para participar da ceia. E eles rejeitaram. E o Senhor então se indignou. E disse, vai para as ruas, convida os coxos, convida os mancos, convida os aleijados. E aquele servo foi e convidou. Depois o servo voltou e disse assim, ainda tem mais lugar. Ele disse, vai então nas valas, convide mais gente. E ele foi e convidou. E Deus te trouxe aqui essa noite, através do Espírito Santo, para te dizer, todo convite tem um propósito. Existe convite que nós podemos aceitar, mas existe convite que nós temos que recusar. Mas muitas das vezes nós fazemos ao contrário. Nós aceitamos o convite que nós temos que recusar, e recusamos o convite que nós temos que aceitar. E Deus, essa noite, Ele está te convidando para participar da ceia. O Senhor, Ele está convidando você, está me convidando para participar da ceia com Ele. E nós temos a opção de aceitar esse convite ou negar esse convite, porque nós não tínhamos direito. Esse direito não foi dado a nós, esse direito foi dado aos judeus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Ele veio para que eram seus,
e os seus não o receberam. Mas deu poder a todos aqueles que creem no seu nome e que o receberam, de ser chamados filhos de Deus. Oh, aleluia. Ele veio para o que era seus, ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Mas ele deu poder a todos aqueles que creem no seu nome, todos aqueles que o recebem, de serem feitos filhos de Deus. Às vezes as pessoas têm o costume de dizer que todos nós, seres humanos, somos filhos de Deus. Não. A Bíblia nos mostra isso. Todos nós somos criaturas de Deus. Para ser feito filho de Deus é necessário receber Jesus. É necessário crer no nome dEle. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que me chama a atenção é que todos nós queremos ir para o céu. Ninguém aqui quer ir para o inferno. Todos nós queremos vida eterna. Mas nem todos nós queremos aceitar o convite. Todos nós desejamos o céu. Todos nós desejamos viver eternamente. Mas nem todos nós queremos aceitar o convite. Todo convite ele tem um propósito. E o propósito de Deus, quando Ele me convida, e quando Ele te convida, é o propósito de nós ceiarmos com Ele. É o propósito de nós vivermos eternamente com Ele. Deus ele tem um propósito nesse convite para mim e para você. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como está a minha vida? Como está a sua vida? Quais convites nós estamos rejeitando? E quais convites nós estamos aceitando? Nós estamos agindo como Adão e Eva, aceitando o convite para pecar, para desobedecer a palavra do Senhor? Ou nós estamos agindo como José, estamos rejeitando o convite que nos leva a pecar? Mesmo que esse convite seja feito para nós todos os dias, qual tem sido a minha ação? Qual tem sido a sua ação? Nós estamos tendo temor à palavra de Deus? Porque temor não se mostra através de palavra. Temor se mostra através de atitude. Adão e Eva tinham intimidade com Deus. Toda virada de tarde Deus ia lá conversar com eles. Eles estavam num jardim, num lugar perfeito. E eles pecaram. Eles tinham tudo o que eles precisavam, mas eles aceitaram o convite para pecar. Eles podiam comer de todo o fruto da árvore do jardim. Apenas um que eles não podiam comer, do conhecimento do bem e do mal. E sabe o que me chama a atenção? Talvez passou despercebido por você. Havia a árvore da vida.
Se eles tivessem comido da árvore da vida, eles iriam viver eternamente. Mas eles preferiram comer do fruto do pecado. Mas pastor, eles foram muito burros. Ali havia a árvore da vida e eles não comeram. Mas a árvore da vida, ela está aqui para mim e para você também. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo é a árvore da vida, Ele está aí para mim e para você nos alimentarmos dEle. Mas muitas das vezes, nós deixamos de alimentar da árvore da vida, de viver eternamente. Nos alimentamos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Rejeitamos o convite para viver eternamente e aceitamos o convite para pecar. O homem diz: Senhor, quer comer o pão? Como vou comer o pão com o Senhor no reino? Ele queria ter vida eterna. Mas para isso é necessário aceitar o convite. O Senhor Jesus conta para eles uma parábola dizendo que o homem, ou o Senhor, convidou e enviou os seus servos. Esse homem é Deus. O servo é o Espírito Santo. Deus, Ele enviou o Espírito Santo para me convidar e para te convidar. Todos os dias para ceiarmos com o Senhor. Todos os dias o Espírito Santo, Ele fala no meu coração. Todos os dias o Espírito Santo, Ele fala no seu coração. Deus, Ele tem uma grande ceia preparada para mim e para você. Jesus, quando Ele participou da última ceia com os seus discípulos, Ele disse: essa é a última ceia que vocês vão participar comigo. E depois, vocês irão participar comigo no céu. Deus, Ele tem uma grande ceia preparada para mim e para você. Mas para isso é necessário aceitar o convite dEle. É necessário rejeitar o convite para o pecado. É necessário que nós venhamos a entender que quando aquele Senhor, Ele convida os seus convidados, e cada um deles dá uma desculpa diferente, aquele Senhor se indignou, Ele se irou. Ele disse: vá, convida os aleijados, convida os coxos, os mancos, paralíticos. Sabe por que isso? Porque naquela época esse povo, ele era rejeitado. Qualquer pessoa que fosse manco, fosse paralítico, coxo, que tivesse qualquer doença, era rejeitado. Ele diz: chama essas pessoas, traz ela para a ceia. E o servo saiu e convidou. Depois ele disse: tem mais lugar ainda. Ele disse: então vai nas valas, convida, traz mais gente. O Senhor Jesus, Ele veio para os judeus. Ele não veio para nós, que somos gentios. Porque na Bíblia tem judeus, gentios e ímpios. Jesus, Ele veio para os judeus. Por isso que diz: Jesus veio para o que era seus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Mas os seus não o receberam. Foi o que aconteceu naquele convite. O Senhor, Ele convidou os seus convidados. Ele viu o convite e eles rejeitaram. E eles não aceitaram o convite. Então convidou aqueles que não tinham direito, aqueles que estavam fora da ceia. E esses somos nós, o gentil. Quem que é gentil? Gentil é aquele que não é judeu,
E o que é ímpio? Ímpios são aqueles que vivem na impiedade, que vivem no pecado, que são maus. Eu e você, nós somos gentios. Nós somos convidados. Nós não tínhamos direito. Só o povo judeu tinha direito. O povo judeu rejeitou, não quis. E ele deu direito a todos aqueles que creem, que creem no seu nome e o receberam, de ser chamado filho de Deus. A partir daí, eu e você passamos a ter direito à salvação. Eu acho que a igreja não ouviu. Eu e você passamos a ter direito à salvação. O convite está aí. O Espírito Santo está me convidando, o Espírito Santo está te convidando. E todo convite tem um propósito. E nós podemos rejeitar ou aceitar. Qual tem sido a minha resposta? Qual tem sido a sua resposta? Você tem aceitado? Ou você tem rejeitado esse convite? O que tem sido mais importante para você? A ceia ou os prazeres do mundo? O que tem sido mais importante para você? A ceia ou o seu trabalho? Ganhar dinheiro? Não estou dizendo que não tem que trabalhar, não estou dizendo que não tem que ganhar dinheiro. Temos que trabalhar, temos que ganhar dinheiro, e se possível muito. Mas quando nós rejeitamos o convite de Cristo para nós trabalharmos, nós vamos juntar tesouro nessa terra. E a Bíblia diz que aonde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Aonde está o seu tesouro? Na terra ou no céu? Porque aonde estiver o nosso coração, aonde estiver o nosso tesouro, estará também o nosso coração. Será que nós estamos rejeitando esse convite para ganhar dinheiro? Será que nós estamos rejeitando esse convite porque minha esposa não gosta, meu esposo não gosta, meu pai não gosta, minha mãe não gosta, então não vou também? O que tem feito você rejeitar esse convite? Porque quando nós rejeitamos o convite de Cristo, quando nós rejeitamos o convite do Senhor, nós aceitamos o convite para o pecado. Ou nós vivemos uma vida de santidade, ou nós vivemos uma vida de pecado. Não tem meio termo. Como tem sido a minha vida? Como está a sua vida? Todos que rejeitaram o convite daquele Senhor, eles não provaram da ceia. Ele disse que esses não vão mais provar da minha ceia. Eles perderam o direito. Eles trocaram a salvação por causa do pecado. Eles deixaram de aceitar o convite que levava à salvação para aceitar o convite que levava à perdição. Eles foram rejeitados por aquele Senhor. E aquele Senhor é Deus. O servo é o Espírito Santo.
E Deus, essa noite, Ele está me convidando. Ele está te convidando. Esse convite tem um propósito de vida eterna. Nós temos a opção de aceitar ou de rejeitar. Ele enviou o seu servo, o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, Ele está falando aos meus ouvidos, aos seus ouvidos, ao meu coração e ao seu coração. Todo convite ele pode ser aceito ou recusado. Mas muitas vezes nós fazemos ao contrário. Aceitamos o convite que é para recusar e recusamos o que é para aceitar. Mas eu quero dizer para você que aceite o convite que é para aceitar e recuse o convite que é para recusar, porque vai chegar um momento que o Senhor, que Deus, Ele vai dizer assim: esse não entra na minha ceia. E você já pensou? Você está diante de Deus e Ele dizer assim para você: você não entra mais na minha ceia. Aí você pode chorar, eu posso chorar. Nós podemos espernear, pedir pelo amor de Deus, e Deus não vai nos ouvir. Deus, Ele é amor, mas Deus também é justiça, Ele é justo. E Deus, Ele só vai deixar participar da ceia aqueles que aceitaram o convite, aqueles que receberam o convite do servo do Espírito Santo. O meu problema e o seu problema é que nós queremos morar no céu. Nós queremos ter vida eterna, mas nós queremos aceitar o convite para o pecado, e nós queremos recusar o convite para a ceia. Não tem como. Nós queremos morar no céu, nós queremos ter vida eterna, mas achamos que podemos comportar nessa terra de qualquer maneira. Achamos que podemos ditar como vamos viver, o que vamos fazer e o que não vamos fazer. Entenda uma coisa: se for para mim ditar o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu acho certo, o que eu não acho certo, eu não preciso de Deus. Eu não preciso da palavra de Deus. E todas as vezes que eu dito o que eu vou fazer, o que eu acho certo, o que eu não acho certo, eu estou rejeitando a palavra de Deus. E se eu rejeito a palavra de Deus, eu estou rejeitando Deus. E se eu estou rejeitando Deus, eu estou rejeitando o Filho de Deus. Entenda, igreja. Está cheio de gente no inferno, mas também está cheio de gente no céu. Existem pessoas que receberam o convite na sua trajetória. Existem pessoas que receberam o convite na hora da sua morte e aceitaram. Mas uma coisa que eu tenho para mim: as pessoas do mundo, o Espírito Santo, Ele nos usa para nós falarmos, pregarmos, para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas e quando essa pessoa se converte, ela chega à igreja, ela experimenta de tudo aquilo que Deus tem para ela, e ela começa a rejeitar esse convite? O que vai convencê-la?
O que vai fazer com que ela entenda? Porque o Espírito Santo já trabalhou, o Espírito Santo já mostrou. Entenda, eu sempre falo isso aqui. O Senhor, Ele vai vir buscar uma igreja dentro da igreja. E nós não sabíamos o dia e nem a hora. Nem o próprio Jesus sabe, nem os anjos, somente o Pai. Mas hoje está sendo feito mais um convite. Nós podemos rejeitar ou aceitar. Eu não posso decidir por você. Você não pode decidir por mim. Eu não posso decidir pela pastora Juliana. Pastor Juliana não pode decidir por mim. Eu não posso decidir pelas minhas filhas. As minhas filhas não podem decidir por mim. Esse convite cabe a cada um de nós decidirmos aceitar ou rejeitar. Mas vai chegar um momento que esse Senhor, que Deus não vai nos deixar mais entrar, mas ainda há tempo. Se coloque de pé, por favor. Quero convidar o ministério de louvor. Enquanto o ministério de louvor vai louvar, nós vamos olhar para dentro de nós. Nós vamos analisar quais tipos de convite nós estamos aceitando. Qual tipo de convite nós estamos rejeitando. Nós vamos olhar para dentro de nós e analisar se nós estamos escutando o servo, o Espírito Santo, que nos está nos convidando para participar da ceia. Se nós estamos dando desculpa, eu não vou por causa do mundo, eu não vou por causa do meu trabalho, eu não vou por causa da minha família. Mas vai chegar um dia que você vai querer e não vai poder. O momento é agora. Oh, aleluia! Oh, glória! Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Adore, adore, igreja. Espírito, Espírito, Oh, glória! que desce como fogo, vem como em Pentecoste, Adore, igreja. e enche-me de novo. Sinta a presença do Espírito Santo. Espírito, Espírito, Dá lugar à presença do Espírito Santo. que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e
enche-me de novo. Aleluia. Oh, glória. Eu navegarei. Sinta a presença. No oceano do Espírito. Ali adorarei. Dá lugar. Sinta a presença dele. Ao Deus do meu amor. Aleluia. Eu adorarei. Meu Deus. Sinta a presença. Ao Deus da minha vida. Oh, glória. Que me compreendeu sem nenhuma explicação. Sinta a presença dele. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Sinta a presença dele. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Sinta a presença dele. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Sinta a presença do Espírito Santo. Ele é o servo. Ele está aqui essa noite me convidando. Ele está aqui te convidando. Ei, foi o Senhor que mandou, Deus que mandou. Foi Deus que enviou o Espírito Santo. Ele está me convidando, Ele está te convidando aqui essa noite. Abra o seu coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Oh, aleluia. Não dê desculpas. Não dê desculpa para rejeitar ou para recusar o convite. Deus, Ele quer que eu e você venhamos aceitar o convite. Mas convite não é intimação. Intimação você é obrigado a ir. Mas convite não, convite você vai se você quiser. E Deus, Ele me convida. Ele te convida. Oh, aleluia. Ele está me dando mais uma oportunidade. Ele está te dando mais uma oportunidade. Ele está te convidando a participar da ceia com Ele. Oh, aleluia. É um convite. Você pode recusar ou você pode aceitar. Eu posso recusar ou posso aceitar. Será que nós vamos aceitar? Ou nós vamos dar desculpas? Mas se nós não quisermos, o Senhor Ele vai convidar outras pessoas. Ele quis encher o lugar da ceia. Ele disse, vai lá, chama os mancos, chama os coxos, os paralíticos. E o servo chegou e disse, tem mais lugar. Ele disse, então vai para as valas, convida mais até encher a casa. E tem uma coisa, se você não quiser, se eu não quiser, o Senhor Ele vai enviar o seu servo, o Espírito Santo, para convidar outras pessoas. A casa não vai ficar vazia, ela vai encher. E quem vai perder com isso sou eu e é você se nós recusarmos. Mas dá lugar à presença do Espírito Santo. Dá lugar à presença dele. Aceita o convite. Eu navegarei no oceano do Espírito. Ali adorarei. Adora Ele, igreja. Ao Deus do meu amor, eu adorarei. Sinta a presença dele.
seja renovado. Ao Deus da minha vida, Seja renovada. Oh, glória! que me compreendeu. Receba renovo. Receba renovo. Sem nenhuma explicação. Receba batismo com o Espírito Santo em nome de Jesus. Espírito, Espírito, Receba batismo com o Espírito Santo em nome de Jesus. que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Receba dons espirituais em nome de Jesus. Receba. Espírito, Espírito, Seja cheio. Seja cheio da presença. e desce como fogo, Receba a presença dele. vem como em Pentecoste Receba a presença do Espírito Santo. e enche-me de novo. Seja cheio. Seja cheio. Espírito, Espírito, Vamos lá, igreja. e desce como fogo, Ei, vem como em Pentecoste e enche-me. e enche-me de novo. Seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Oh, aleluia. Coloque a mão no seu coração, por favor. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, que através do Teu Divino Espírito Santo, pela Tua misericórdia, o Senhor venha trabalhar na nossa mente e no nosso coração aqui esta noite. Meu Deus, que nós venhamos a entender qual tipo de convite nós temos que recusar, qual tipo de convite nós temos que aceitar. Porque, meu Deus e Pai, o convite é para a ceia do Senhor, é para morar no céu, é para ter vida eterna ao lado do Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, que os nossos olhos espirituais possam ser abertos, a nossa mente espiritual possa ser aberta, que o nosso coração seja quebrantado, para que nós possamos entender que todo convite tem um propósito. Tem convite que o propósito é para pecar, e tem convite que o propósito é para a vida eterna. E nós venhamos a ter força para rejeitar o convite para pecar e aceitar o convite que é da vida eterna, porque vai chegar um momento que nós não vamos mais poder participar desse convite, dessa ceia. Meu Deus, que nós venhamos a entender isso, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Uma linda salva de palmas para o Senhor, podeis assentar em nome de Jesus. Vamos aos avisos, irmãos, lembrando que domingo às 18 horas o nosso culto de louvor e adoração. Quarta-feira às 19h30 o nosso culto de cura e libertação.